Você já se sentiu assim? Como se precisasse lutar por tudo, lutar para ser ouvido, lutar para ser amado, lutar para não ser esquecido. Tem gente que está cansada de fingir que está tudo bem, cansada de colocar uma máscara para caber aonde você nunca coube de verdade. Tem gente que, como Jacó, só queria um lugar onde pudesse ser ele mesmo, mas aprendeu a vida inteira que ser ele nunca é o suficiente. E aí começou a viver tentando ser outra pessoa, um outro nome, um outro jeito, uma outra história. Mas chega um dia em que Deus te encontra lá no meio da sua luta. E Ele não sai perguntando: ei, quantos seguidores você tem? Ele não pergunta o que foi que você fez. Ele só faz uma pergunta: qual é o teu nome? E por que essa pergunta, Felipe? Porque às vezes o que está te prendendo é o nome que você aceitou carregar. Mas presta atenção, Deus não te pergunta isso para ficar te acusando. Ele pergunta para te libertar. Hoje eu quero te contar o que essa pergunta realmente significa. E por que quando Jacó a respondeu, a vida dele mudou por completo e para sempre. Fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar 3 movimentos de fé que podem tirar você do vale da luta, do vale da dor, do vale da performance e vai te levar para um lugar sagrado chamado o lugar da verdade, onde você finalmente para de fingir quem é e começa a viver quem Deus disse que você é. Porque, às vezes, o que você mais precisa não é vencer mais uma batalha, é parar de viver em guerra com você mesmo. E tudo isso começa com uma pergunta: Mashmah, qual é o teu nome? Você vai descobrir que Deus sonhou um nome para você muito antes das tuas lutas começarem. Às vezes a gente nem percebe o peso do nome que está carregando. Não é o nome que os seus pais te deram, mas é o nome que a dor te entregou. Tem gente andando por aí com o nome de fracasso, com o nome de rejeitada, de insuficiente, de forte demais para chorar, de fraca demais para continuar. E a gente vai vivendo assim, chamando trauma de identidade. Tá confundindo ferida com destino, aceitando rótulos como se fossem verdades imutáveis. Sabe o que mais me emociona nessa história? É que Deus pergunta o nome de Jacó. Não é porque ele não sabe, mas porque Deus só transforma aquilo que você tem coragem de assumir. Repara nisso. Jacó saiu do ventre segurando o calcanhar do irmão. Recebeu o nome por causa de um gesto, de um comportamento, e aquele gesto colou nele como se na alma. Enganador, usurpador. Mas será que aquele gesto dizia mesmo quem ele era? Às vezes, o nome que você aceitou não é quem você é só algo que colou em você. Uma história mal interpretada, uma dor que te batizou sem a sua permissão. E foi depois de uma noite inteira de luta que Deus olhou para Jacó e perguntou: qual é o teu nome? Não porque Deus não soubesse, mas porque Deus só pode transformar aquilo que você tem coragem de admitir. E talvez você só precise parar por um segundo e olhar para dentro. E aí você vai responder com toda a sua verdade: eu sou esse que tentou ser outro a vida inteira. E quando você responde, quando você finalmente entrega o nome que te feriu, Deus te chama de volta pelo nome que Ele mesmo escreveu ao teu respeito. Porque Deus, Ele não te chama pelo aquilo que aconteceu. Deus te chama pelo nome que Ele colocou em você. Tem gente tentando fugir da dor sem perceber que é exatamente ali, no lugar da dor, que toda a transformação começa. Jacó passou a vida tentando vencer do lado de fora, mas foi lá no vale, sozinho, sem máscaras, que ele enfrentou a guerra que realmente importava, a guerra interna. E sabe o que mais me emociona aqui nessa cena? Não é só que Deus apareceu, é que Ele lutou com Jacó.
não contra ele, com ele. Deus não apareceu com uma espada, ele apareceu com perguntas. Deus não queria derrotar Jacó, queria revelar Jacó. Lá no vale escuro, enquanto a alma sangra, Deus segura o teu rosto e pergunta: qual é o teu nome? Porque o vale é o fim da performance. Chega de fingir sucesso no Instagram e fracasso da alma. Chega de provar que está tudo bem, quando na verdade não está. Deus não luta para te vencer, Ele luta para te libertar. Porque você nasceu para carregar outro nome, não esse, que é um nome de dor, um nome de medo, carregar essa máscara pro resto da sua vida, não. Enquanto você tenta sair do vale, Deus quer que você descubra por que é que você entrou nele. Porque é nesse lugar, o mais escuro, que a luz da verdade começa a nascer. Jacó lutou a noite inteira, mas a maior luta não foi com um anjo, foi com ele mesmo, com a vergonha do que ele tinha feito, com o medo de não ser abençoado, com a dúvida se Deus ainda podia amá-lo. Mas naquele amanhecer, Deus não deixou Jacó sair do mesmo jeito. Deus olhou bem nos olhos dele e disse assim: você lutou com Deus e com os homens e venceu. E ali naquele encontro, o nome dele mudou. De Jacó, o que engana, para Israel, o que luta com Deus e prevalece. Sabe o que isso significa para você? Que quando você tem coragem de entregar o nome que te feriu, Deus te entrega um nome que te cura, o nome que Ele escreveu antes de você nascer. Tem mais, Deus ele não vai abençoar personagem, Deus ele abençoa gente de verdade. Enquanto Jacó fingia ser outra pessoa, a bênção não vinha. Mas quando ele se apresentou como ele mesmo, o ferido, o cansado, o cheio de marcas, a bênção finalmente chegou. Talvez você esteja carregando um nome que nem é seu. Talvez você esteja tentando viver uma história que não te pertence. Talvez você esteja correndo de algo que só vai parar quando você parar. E aí Deus te encontra. Ele olha para você com amor e diz: você não vai morrer com esse nome. Você não vai carregar para sempre aquilo que te chamaram. Eu vou te dar um novo nome. Um nome que te devolve, um nome que te resgata, um nome que não faz você fugir da sua história, mas que te faz caminhar com Deus dentro dela. Jacó virou Israel, o nome da dor virou o nome da promessa, a ferida virou identidade redimida. E lá o Vale da Luta virou lugar da virada. E tem mais uma coisa que ninguém pode fazer por você. Você precisa querer o nome novo. Você precisa escolher parar de fugir. Você precisa dizer: eu sou esse, mas eu não quero mais ser chamado assim. É aí que tudo muda. Porque quando o nome muda, você começa a viver não pelo que te aconteceu, mas pelo que Deus escreveu ao seu respeito desde o princípio. Jacó começou a sua história com um nome que ele não escolheu, mas terminou com o nome que Deus, o próprio Deus, lhe entregou. E a sua jornada pode ser parecida. Quantas vezes você tentou ser forte demais, ou ficou calado demais, ou carregou pesos que nem eram seus? Quantas vezes aceitaram um nome por você e você nem percebeu que estava respondendo por ele? Essa história não é só sobre Jacó, é sobre você, sobre a menina que ouviu que era problema, sobre o homem que foi chamado de erro, sobre a alma que se escondeu do próprio nome, com medo de ser rejeitada de novo. Mas hoje você pode fazer diferente. Qual é o nome que você precisa deixar aqui, deixar aqui hoje? Ou você continua vivendo pelo nome que te feriu, ou você se levanta agora e escolhe responder só ao nome que Deus escreveu ao seu respeito. Porque hoje é o dia do seu novo nome, o dia em que o rótulo cai,
O dia em que a vergonha perde força, o dia em que Deus te chama e você responde. Porque toda vez que você diz sim ao nome de Deus, um ciclo velho é quebrado. E se essa palavra te tocou, não guarda só para você. Se inscrever nesse canal, ativar o sininho, compartilhar com alguém que precisa disso, é um ato profético. É como dizer ao céu: eu concordo com o novo nome que Deus me deu. E toda vez que você compartilhar, é como se você dissesse para outra pessoa assim: você também não precisa morrer com esse nome. Que o Senhor te abençoe com coragem, com verdade e com uma identidade restaurada. E que esse canal seja lugar onde os nomes antigos caem e os nomes do céu se levantem. Porque nomes carregam destino e o seu está apenas começando. Amém.